Vamos ver se o pessoal está entrando. Opa, já vi que meu amigo Jurandir Cel foi o primeiro a entrar aqui, então logo vai ser fácil a gente começar nosso papo. Léo Menon, com quem eu bati o papo na semana passada também, sensacional. Live antológica, que vale a pena ser revista por quem viu, vista por quem não viu. Bom, temos uma conversa que eu não vou fazer muitas apresentações aqui para a gente poder valorizar o tempo de vocês que estão assistindo, o tempo do meu grande amigo e convidado, Jurandir Cel. Vocês sabem que eu estou fazendo uma série mais enxuta de lives justamente para valorizar o pouco tempo que nós temos juntos, para não banalizar essa ferramenta que nós temos, como muita gente andou fazendo. E o assunto de hoje é um assunto que me motivou a fazer vários trabalhos, desde uma sequência de palestras para algumas empresas, algumas fundações, alguns fundos de pensão, alguns títulos também. O meu livro Adeus Aposentadoria foi bastante inspirado no tema que nós vamos debater hoje, que é como se aposentar sem reservas, ou quais seriam as estratégias para quem se aposentou, para quem está para se aposentar, para quem está longe de se aposentar, mas já fez as contas e viu que a situação vai ser muito difícil. Então, a estratégia, né? A estratégia básica que eu recomendo aos meus alunos no curso de Inteligência Financeira, nos meus livros, é para que você faça o que tem que ser feito na hora certa para não ter que adotar estratégias um pouco mais ousadas, agressivas lá na frente. Só que um ponto a ser levado em consideração é que uma pessoa que está perto de se aposentar, uma pessoa que já se aposentou, não vai começar a especular em ativos de renda variável, especular em criptoativos, fazer day trade, né, para tentar tirar um atraso. Isso seria uma estupidez enorme, sabendo até que a probabilidade de se perder muito dinheiro naquilo que você tem pouca experiência, conhece pouco, envolve muito risco, é uma probabilidade muito elevada. Então não é esse tipo de solução que nós trazemos para quem já tem lá boa parte do caminho percorrido e percebeu que, poxa, a trajetória não vai ser tão simples assim. Em alguns países, as soluções são um pouco mais bem equacionadas que no Brasil. No Brasil existem algumas conversas para seguirmos nesse caminho. Esperanças muito boas de conquistarmos aí alternativas que hoje não estão no radar, mas que de repente, com o devido trabalho político, devido trabalho da educação financeira, devido trabalho de vocês fazendo a devida pressão, nós de repente tenhamos aí algumas ferramentas. E sobre essas ferramentas que eu quero falar hoje, como eu falei, sem muita demora na apresentação, com o meu amigo Jurandir Cel Macedo, que já está aqui, e vou ver se ele se convidou, mas descobri que tem um jeito mais rápido da gente se conectar, que é quando eu convido também. E aí, já estamos no ar, Jurandir, tudo bem? Tudo bem, Sebastio. Prazer falar contigo, cara. O prazer é meu. Você é uma das pessoas que, quando eu chamo de amigo, não é uma forma gentil de me referir a uma pessoa que eu respeito. Você é uma pessoa que eu respeito, você é uma das pessoas em que eu me influencio, você é um cara que eu considero genial, mas você, acima de tudo, é um amigo de longa data. Fala um pouquinho do que eu quero dizer com longa data, um pouco do seu currículo, para o pessoal que não te conhece, conhecer um pouquinho mais. Hoje eu fiquei assustado. Você fez o teu vídeo lá e eu vi, pô, esse cara já está com os cabelos brancos. Conheci ele um menino chegando. Não, aqui é charme, de propósito. Aí. Muita neve nas últimas férias. Recém-casado, né, com a Adriana. Nós fizemos um longo caminho nas Expo Moneys, né, sempre juntos, e Gustavo fez o prefácio do meu primeiro livro, né, foi um grande incentivador. Foram grandes aventuras, né? Por falar em primeiro livro, ó o que eu tenho aqui em cima de mim, ó, coleção Expo Money completa, incluindo a Árvore do Dinheiro, do Jurandir Cel. Esse livro tá publicado ainda, Jurandir? Tá só na Amazon. Só na digital. Amazon. Não tem ele, eu só estou com ele na Amazon. Estou com preguiça de fazer, preciso refazer. Eu não tenho essa capacidade de trabalho que tu tem, né, Serbasi, que é invejável, né, cara? Sempre você foi um cara sério, sempre foi um cara que eu acho que é uma referência para todo mundo, né, com uma família linda. Você lembra quando nasceu? O Gui é o primeiro. O Guilherme é o primeiro, nasceu em 2007. Quase que nasceu no Paraguai, né? Pois é, pô, tem uma história.
Ô, Jurandir, você vai abrir um jogo aqui, vai me deixar Quase. tímido aqui, mas Mas você lembra que eu te mandei um cartão e disse assim, ó, bem-vindo, né, da teoria à prática, né? Porque você tinha um livro é, de educação financeira, né? E pois é é. uma barra, né, cara? É muito legal a gente criar filhos, né? Ter essa. Os meus já estão. A Júlia é casada, o Gustavo já é empresário, enfim, mas eu fico com muita saudade quando eu vejo vocês aí nessas É muito aventuras. grato. Para as pessoas não ficarem boiando com essa história do Paraguai, nós fizemos dezenas de Expo Money, que eu me lembro. A Expo Money era a principal feira de educação financeira aberta ao público, gratuita, que acontecia em várias capitais do Brasil. Se não me engano, no ano mais pujante da Expo Money foram 14 cidades num único ano. E eu me lembro de ter feito todas as primeiras 50 Expo Money, desde a primeira em São Paulo, a segunda no Rio de Janeiro, enfim. E uma das que nós participamos, sempre juntos, o Jurandir era outro dos keynote speakers, né, do evento, sempre uma das principais referências do evento. Uma das Expo Money que nós participamos foi a Expo Money Foz do Iguaçu, era um dezembro de 2006, e a Adriana estava esperando o Guilherme, ali há 3 meses dele nascer, e decidimos fazer uma viagem. Você não estava no carro, mas você participou de toda a história ali. Eu Tava... esqueci. Eu esqueci da minha carteira de identidade e não pude ir para o Paraguai. Não, Eu tinha exatamente. esquecido, aí eu fiquei, né? Vocês foram, né? E eu fui com eu, Adriana, nosso amigo Jorge Aidar no carro ali, de repente parou o trânsito na Ponte da Amizade, um calor de 38 graus, eu dei com aquele barrigão, falando, tô passando mal. E o Jorge fala, pelo amor de Deus, passa do meio da ponte, eu não quero ser padrinho. Um filho amigo meu que nasceu na Ponte da Amizade, mas correu tudo certo, o Guilherme foi nascer 3 meses depois. Mas, enfim, boas histórias. Mas, Jurandir, fala um pouquinho do seu currículo acadêmico também. Tem aluno seu dando um salve aqui. Que Jurandir, le... meu amigo, meu professor da Federal de Santa Catarina. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu comecei muito cedo com educação financeira, me descobri ser um planejador financeiro lá com o nosso amigo, o Lois Frankenberg, né, que ajudamos a fundar lá o IBCPF, e eu na década de 90 eu tinha um curso de mercado de capitais para gerentes de banco. Eu fiz esse Sim, curso umas 150 vezes, né? E aí eu estava exausto, e aí eu resolvi estudar, fazer meu doutorado, e fui estudar, vou estudar uma coisa diferente, né? E tive uma sorte danada que acabei estudando o Daniel Kahneman, né? certo. E quando eu também, você já morou no Canadá, fiquei um ano lá. E quando eu retorno, assim, eu estava assistindo o Jornal Nacional e descobri que ele tinha ganho o Prêmio Nobel de Economia, né? E veio todo mundo, né, procurar e tal. Então eu trabalhei, fiz o doutorado em finanças comportamentais e depois eu fui fazer um pós-doutorado em psicologia cognitiva na Bélgica, né, lá com a professora Regine Kolinski. E aqui na Sim. universidade eu criei uma disciplina chamada Finanças Pessoais, né? Hoje é uma disciplina aberta para todos os cursos, né? Infelizmente já deu vários filhotes por aí. E eu decidi abandonar o ensino na pós-graduação e ficar só na graduação, que eu sou apaixonado, né, por isso, né? Então eu É isso aí, continuo por dando aula. amor. É, eu já poderia me aposentar pelas regras, em que pese eu achar que mesmo esse ano eu entrando nos 60 anos, ainda me acho muito jovem, né? Tenho um bom preparo Professor nunca se físico. aposenta. Professor nunca para. Se aposenta formalmente, dá um reforço no caixa, merecido, né, pela contribuição à sociedade, mas professor nunca para, está sempre aprendendo. E, Jurandir, você também é meu professor, não Que sentado é na cadeira de isso? aluno. Nós tivemos muitas trocas de bastidores, aprendemos muitas coisas, debatendo ideias. E muitos aprendizados que nasceram de reflexões, nasceram de inconformismos, nasceram de percepções que a gente tinha ali na Expo Money mesmo. A gente palestrava, as pessoas vinham comentar e dali vinham contra-argumentos e muitos insights do seu livro, dos meus livros, nasceram de situações como as que a gente viveu nos bastidores, em boas trocas e trocas com amigos que a gente cultiva até hoje. E um dos inconformismos que nós sempre tivemos era justamente com a dificuldade das pessoas se anteciparem às necessidades de aposentadoria, ou confiarem demais no INSS, ou confiarem demais no seu gerente ao contratar um plano de previdência privada ineficiente. Hoje o mercado está mais competitivo, mas no passado, taxas de carregamento pesadas levavam mais que a rentabilidade anual do fundo. Então, não quero perder muito tempo nos argumentos que as pessoas já conhecem, mas dá para a gente tentar resumir
três, quatro principais erros que as pessoas cometem nessa construção da aposentadoria? Eu acho que a primeira coisa é que a gente pensa em falta de dinheiro, a gente olha nas classes menos favorecidas, mas falta muito dinheiro nas classes elevadas, nas pessoas que ganham muito. A gente vê médicos, né, dentistas, juízes, que acabam gastando tudo que ganham, às vezes tentando até gastar um pouquinho além do que ganham. E eles gastam muito isso nessa tentativa de obter status social pelo consumo, né? Eu acho que esse talvez seja o maior erro das pessoas, porque para quem ganha 1, 2 salários mínimos, se aposentar é fácil, basta pagar o INSS. Agora, o teto do INSS, quando eu comecei a trabalhar, a promessa é que eu ganharia 20 salários mínimos, certo? Após 35 anos de trabalho. Os 35 anos de trabalho já passaram muito. Só que esse teto caiu, hoje seria aí na casa de menos de 6 salários mínimos, e todas as projeções indicam que no futuro será 2 salários mínimos. Então as pessoas às vezes esquecem de pagar, né, fazer uma contribuição para o futuro, né? Porque assim, o que eu falo muito, né, para os alunos, a gente sempre discutia, e eu acho que você foi um cara que sempre fez isso, né? Quer dizer, a gente, quando tem 20 anos, é muito rico em capital humano. Sim. E à medida que o tempo passa, o capital humano vai diminuindo. A minha capacidade de trabalho é inferior à tua. Eu tenho menos anos pela frente. Então a gente tem que pegar e guardar uma parte desse capital humano em capital financeiro, certo? E as pessoas pensam que é só em relação ao futuro, né? Não é só em relação ao futuro, porque quando a gente tem uma poupança, a gente tem tranquilidade, paz de espírito para aproveitar o dia a dia, né? Sim. Às Lidar com as vezes, incertezas. Né? é claro, assim. E outra coisa, a gente pode fazer escolhas, né? Com quem que eu quero trabalhar e no que eu quero trabalhar, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Então, o que eu acho que as pessoas devem fazer? Quer dizer, eu tenho que abrir mão dos prazeres da vida, eu tenho que abrir mão das coisas boas da vida. Não. Ter um orçamento controlado não é para você gastar menos, é para você gastar melhor, né? Faz uma reservinha de imprevistos, que não pode correr riscos, né? Faz uma reserva de longo prazo com sonho, com aposentadoria, e guarda um dinheirinho para realizar os sonhos, né? Porque a vida, eu vejo assim, sabe que eu não tinha nem rede social, né? Aí com a pandemia eu fiquei apavorado, porque eu fiquei 4 meses sem dar aula, e aí eu vim então para o Instagram e comecei a gostar muito disso. Mas tem muitas pessoas equivocadas, né, Servaz, que falam que é para você ficar milionário, né? Esse movimento aí, FIRE, né, que consegui de todo jeito ficar milionário aos 40 anos para parar de trabalhar. Ora, quem que quer parar de trabalhar aos 40, né, Serbaz? A gente não quer, a gente quer continuar, né? Principalmente quem gosta do que faz. E é interessante porque você falou de visão de longo prazo. O seu livro, A Árvore do Dinheiro, retrata muito bem o que é essa visão de longo prazo, é como cultivar árvores, e você tem uma visão de longo prazo bem relacionada ao título do seu livro. Fala um pouquinho do seu investimento, querido. Se eu não falasse, as pessoas iam fuçar no seu Instagram e descobrir, mas comenta um pouquinho da sua escolha de investimento de longo prazo. Bom, quando eu era jovem, eu perdi meu pai muito cedo e a gente passou por uma situação financeira muito difícil. E eu tinha um sonho, eu quero ter uma indústria e quero ficar milionário aos 40 anos, né? Então eu queria ter uma indústria e tal. Mas quando eu estava montando minha indústria, me convidaram para dar aula. E a hora que eu entrei em sala de aula, eu digo, pô, isso aqui é o lugar que eu quero passar a minha vida, né? Mas mesmo assim eu tive a minha indústria durante 7 anos, né? Número de mentiroso, uma indústria de plástico. E quando eu vendi essa indústria de plástico, eu fui trabalhar em São Paulo, numa grande empresa. Só que eu fui trabalhar 3 dias antes do plano Collor. E aí eu fui demitido. Aí tinha aquele negócio de tablita, você pegava só 20% do que você tinha, só que a bolsa tinha caído 92%. Aí eu aceitei a proposta e 1 ano depois eu tinha recomposto meu dinheiro até mais, né, que eu sempre gostei bastante de bolsa. E aí eu resolvi então investir em pinos. E eu tenho uma empresa de reflorestamento, né? Então eu tenho uma empresa de reflorestamento. Pinus Elliott, que é uma variedade de árvore que você cultiva, para quem não é íntimo do meio, né? Mas, pô, são parafusos esses pinos? Aí não, é um cultivo de árvore. Elliott e Itaeda, né, que eu planto já são 30 anos, né? Então, talvez a minha principal atividade, assim, em termos financeiros, mas que me gasta pouco tempo, porque eu adoro ir lá, andar, caminhar,
chega agora no outono, vou te esperar aqui para a gente colher cogumelo porcini, que nasce ali no meio, né? Que é um negócio Então, vamos definir essa espetacular. data. Estou esperando vocês aqui. Então, essa é uma atividade que eu gosto, quer dizer, plantar árvore. Por isso que eu diz assim, o pessoal diz, dinheiro não dá em árvore. Eu diz assim, mas plantar árvore dá. Lembra que a gente É, falava disso, plantar árvore dá dinheiro. Então, a ideia da árvore do dinheiro é que você deve guardar a semente. Qual é a semente da árvore do dinheiro? É a poupança, é gastar um pouco menos do que ganha. Não é a caderneta de poupança, né? E aí dinheiro poupado. é dinheiro poupado. E aí você investir bem isso, para que um dia você possa colher os frutos dos teus investimentos, né? E importante, né, Servais, a gente precisa entender que não é só ter dinheiro no fim da vida, né? A gente precisa cuidar do nosso capital físico, né? Eu acho que é muito Sem dúvida. importante, né? A gente precisa cuidar da nossa família, dos nossos relacionamentos, isso é muito importante, né? Sem Ah, dúvida. o financeiro e o capital intelectual, né? Que é a capacidade de a gente ser contemporâneo ao nosso mundo. Porque aí a gente consegue trabalhar, talvez até os 60, os 70, né? Ou quem Exato. sabe até Ou mais, né? mais, né? Com prazer até mais. Agora, resgatando o motivo original da nossa conversa, quando a gente fala de planejamento para o futuro, acho que está claro para todos os mais de 1.200 que estão nos acompanhando ao vivo aqui, que é necessário ter um planejamento que equilibre nossas necessidades presentes com algum esforço para o futuro. Ninguém quer poupar demais. E quando a gente faz um diagnóstico de qualquer pessoa que está construindo sua independência financeira, normalmente vem aquela reflexão do tipo, não, mas eu tenho um bom patrimônio, olha o meu imposto de renda, e o imposto de renda tem a relação de carros, casa, e eu sempre chamo a atenção de que, peraí, porque essa casa não é patrimônio para sua independência financeira, eu explico isso em vários livros, que muito provavelmente a pessoa tem uma casa, que pode ser que ela seja trocada ao longo do tempo, ela vai ser vendida talvez com lucro, mas muito provavelmente também, se ela compra uma casa por 500 mil e vende por 1 milhão, vai pegar esse milhão da venda, tirar os impostos, enfim, e dar entrada numa casa de 1.200.000, ou seja, essa propriedade é consumo. E essa é uma típica realidade brasileira, diferente de uma realidade norte-americana, em que, numa média, a classe média, quem está com a vida um pouco mais equilibrada, paga uma hipoteca durante 35 anos, né? O nosso típico financiamento, hipoteca porque a casa está hipotecada em nome do banco. Depois dos 35 anos, quita essa casa, desfruta dessa casa quitada por alguns anos, e existem vários mecanismos para a pessoa considerar essa casa como patrimônio para sua independência financeira. Eu vou citar um. Algumas empresas de residências de idosos, né, são a prestação de serviços de residencial de idosos, por exemplo, vão cobrar um valor mensal para a pessoa morar num residencial sofisticado, um residencial que tenha piscina, que tenha atividades turísticas, que tenha atividades esportivas, centro médico e tal. E tem um preço, na média, $10.000 por mês. $10.000 por mês é muito dinheiro para a gente, é muito dinheiro para eles também. Tem família que consegue pagar $10.000 por mês, tem família que não consegue, mas, por exemplo, tem uma propriedade que é oferecida para esse tipo de instituição e um avaliador de imóveis vai fazer uma conta. Olha, se essa propriedade estiver em nome da nossa empresa, nós concedemos uma residência vitalícia ou concedemos 80% de desconto uma residência vitalícia. Então, essa propriedade ela é revertida para uma instituição com o objetivo da pessoa minimizar o custo dessa vida até o final dos seus tempos. E essa instituição passa a ser um misto de prestação de serviço de residencial de idosos e prestação de serviço de administração imobiliária também, porque ela vai ter imóveis dos quais ela se desfazendo ao longo do tempo. Isso traz uma possibilidade da pessoa entender que se ela tem um imóvel de $1 milhão, isso é parte do cálculo da sua independência financeira. No Brasil, eu nunca considerei, mas rastreando aí os seus textos, como eu sempre faço nos últimos tempos aí, eu vejo que você já tem estudado a fundo esse mecanismo de reverter um imóvel como algo que me traga um benefício perpétuo, um benefício até o fim da minha vida. Fala um pouquinho desse conceito de hipoteca reversa que você tem estudado e, inclusive, nos aspectos legais para que isso se torne algo formal, algo a ser divulgado no Brasil.
Bom, Serbasi, primeiro assim, eu acho que a gente tem dois grandes erros financeiros para cometer na vida, né? Primeiro é poupar muito e morrer cedo, e o segundo é poupar pouco e demorar para morrer, né? Sempre eu É, falava isso. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Nos Estados Unidos, o que acontece é que o imóvel não tem o tamanho o percentual que tem aqui no Brasil. As pessoas aqui investem ainda muito em imóvel. E por que, que as pessoas investem em imóvel? Porque o Brasil cresceu muito, sei lá, quando eu era jovem eram 90 milhões de pessoas, hoje somos 213 milhões. Mas o e além fato disso, se é, urbanizou bastante, né? Ele era muito rural e se urbanizou bastante. nós tínhamos 85% rural lá quando eu nasci e hoje temos 85% urbano. Então as cidades cresceram muito e quem investiu em imóvel ganhou dinheiro de fato, não é? Só que o que, que acontece? Quando a Gabi tiver a nossa idade, o Brasil vai estar diminuindo a população, talvez com 235 milhões de habitantes. A gente não vai crescer mais e não vem mais as pessoas do campo, ao contrário, como nós estamos indo para o campo, né? É. Então a gente precisa entender que imóvel não é investimento. Muitos jovens aqui escutaram isso dos pais de que imóvel é investimento, assim como eu e você escutamos lá o mantra dos imigrantes, junte terra, nem que seja no vão das suas unhas, né? É. Então a gente precisa pensar um pouquinho, não colocar tanto dinheiro em imóvel. Mas voltando aqui um tema da minha paixão, que chama hipoteca reversa, né? A gente sabe o que é uma hipoteca. Você vai pagando devagarinho durante 20 anos e no final você se torna dono do seu apartamento ou da sua casa. Só que você pode usar durante esses 20, 30 anos. A hipoteca reversa, ela começa, ela começa em 1200, antes de o Brasil ser descoberto por um sistema francês chamado Voyager. Não sei exatamente se é esse, né? Se ele não me disse que é Voyager, né? Tem um filme chamado My Old Lady, no Netflix, que mostra exatamente essa ideia do Voyager. O que é o Voyager? Um idoso, ele vai, negocia com uma pessoa e ele diz o seguinte, quando eu morrer, você toma conta da minha casa, certo? Você passa a ser meu herdeiro. E até lá eu te pago uma renda, certo? Eu te pago uma renda. Esse modelo ficou muito interessante com uma senhora, a dona Jane Calmon. Ela, aos 92 anos, ela fez um contrato com o seu advogado, e o advogado disse o seguinte, eu vou fazer esse contrato contigo e eu te pago um valor até você morrer. O dia que você morrer, a casa é minha. Ela não tinha herdeiros, né? O que é interessante é que ela viveu até os 122 anos e o advogado morreu antes dela, né? Então todo Vai. mundo criticava ela, né? Então, a partir disso, né, nos Estados Unidos, eles têm lá, e eles criaram esse conceito de hipoteca reversa. Você vai lá no banco, certo? Ou na companhia hipotecária e você diz o seguinte, olha, eu tenho essa casa, certo? O dia que eu morrer, essa casa não vai ficar para os meus herdeiros, ou talvez eu não tenha herdeiro, hoje é uma coisa muito comum, pessoas que não têm herdeiros, e aí ele vai fazer um cálculo, qual é a tua expectativa de vida? Evidentemente, se fosse a mesma casa minha e tua, eles iam pagar muito menos, porque a tua expectativa de vida é maior. Agora, se eu já tivesse 70 anos, eles iam me pagar um valor maior. Então, o banco fica pagando para as pessoas até o dia que essa pessoa puder morar na casa ou vier a falecer, né? Então, é um Importante chamar mecanismo... atenção. A pessoa não está saindo da casa. Ela está Não, transferindo a propriedade da casa para o banco, continua morando, tem algo parecido com a chamada reserva de usufruto, que muitos herdeiros conhecem, né? Quando há uma doação de imóvel em vida feita pelos seus pais, mas que em troca dessa venda da propriedade, o banco paga o que seria equivalente ao aluguel, auxiliando esse idoso a complementar sua renda de aposentadoria, ter uma vida mais digna, ou seja, trazendo um reforço na sua renda sem que a pessoa tenha que sair de casa, protegida por um contrato. eu pego um exemplo, eu gosto de exemplificar. A minha avó, aos 81 anos, ela ficou viúva. E meu avô me pediu para que eu cuidasse dela, né, enquanto ela morresse. Ela estava já bem doentinha. Só que, felizmente, ela se recuperou e ela viveu até os 93 anos, muito lúcida, fazendo poesia, declamando e tal. Felizmente. Mas aí, quando ela chegou aos 92, ela falou, pô, meu filho, está acabando o meu dinheiro. O que eu faço? Eu disse, não, vó, a senhora continua gastando igual, mas isso acaba, né? Porque a gente ia tirando, ela tinha uma pensão muito baixa do INSS. Eu disse, eu compro o seu apartamento. Eu disse, eu vou morar onde?
ela só vai morar no meu apartamento. Porque se eu desse dinheiro para ela, eu estaria dando para as herdeiras, não é? Sim. E aí, infelizmente, ela acabou falecendo no ano seguinte, não precisou fazer isso. Mas veja que a partir da hora que eu disse aquilo, gerou uma imensa tranquilidade. Então, uma das coisas mais tristes que eu conheço é um senhor, uma senhora de idade ter que sair da sua casa para vender, porque às vezes é a única coisa que tem. Sim. Então, a hipoteca reversa, eu já comecei a trabalhar nisso com um amigo comum nosso, Martim Iglesias, né? Desde 2011, veja que são 10 anos que a gente vem trabalhando com isso. Publicamos o primeiro artigo no Globo, e depois da publicação desse artigo, eu fui procurado por um senador, não é mais senador, eu não tenho nada a ver com política, né? Mas enfim, esse senador Paulo Bauer, e a gente entrou com um projeto de lei no Senado em 2018, né? O projeto de lei 52, que está parado lá no Senado Federal, para implantar a hipoteca reversa no Brasil. E também tem, aqui eu estou fazendo uma cola, o projeto de lei número 3096 de 2019 na Câmara dos Deputados. Só que assim, Serbasi, eu nunca tinha ido assim conversar no Congresso, né? E aí as pessoas chegam lá e perguntam, mas qual é o teu interesse? O interesse é o interesse de professor, eu não posso não posso criar hipoteca reversa. Mas é interessante o pessoal nas nossas casas legislativas, né? Eles ainda sempre acham que o cara está ali por O que que lobby, você está levando, né? Ou então você é um alienígena, né? então, assim, eu acho que, pô, sabe, a gente ter pessoas tão influentes como você, assim, nessa causa, né? Porque eu acho que é muito, muito interessante a gente ter a hipoteca reversa, né? Imagina quantos casais hoje, homoafetivos que eventualmente não têm filhos, ou mesmo casais que não têm filhos, ou uma coisa que no passado a herança era muito importante. É, E, aliás, nós já fizemos um debate sobre isso, né? Lembra, Saboia, eu e você, sobre herança, né? Você nem tinha filhos ainda. Então, exato. quando a gente no passado, a herança era muito importante, porque as pessoas recebiam herança entre os 20 e 30 anos. Aquilo dava um tremendo de um gás na vida dos filhos, né? Sim. E hoje, como a gente vive muito, a média das pessoas vive muito, quando você vai dar herança, o filho já está lá com 50, 60 anos, em que a herança não vai ter mais um impacto grande na vida dessas pessoas, né? Sim. Então, aquilo que foi muito importante no passado, hoje, qual é a grande importância de a gente dar para os nossos filhos, né? É uma bela educação, né? Uma bela vivência, né? E educação não é só educação formal, né? Educação é fazer, né? Ser pai, ser mãe, né? Tá Sem dentro de dúvida, casa, sem dúvida. acompanhando Agora, isso. mas Jurandir, quando você fala que é um projeto de lei que está sendo, tá em tramitação, né? Está enroscado em alguma situação que não está gerando interesse para ninguém nesse momento, então por isso a coisa anda mais devagar. A Carolina Seixas, está perguntando, mas não é uma realidade no Brasil. E a Fabiane F. Rocha, e tem hipoteca reversa no Brasil? Na verdade, qualquer Não tem? pessoa pode ter uma relação contratual com alguém, né, desde que amparada por um advogado. Quando a gente fala de um projeto em tramitação no Congresso, quais seriam as consequências desse projeto? O que ele estaria formalizando ou simplificando para que mais pessoas pudessem fazer? Porque na prática eu posso ter uma negociação particular com alguém, né, ceder um imóvel em troca de uma renda vitalícia amparada por um contrato. Eu não sei se eu perco algum direito no meio do caminho, né? Eu não sou especialista em direito, talvez você possa me ajudar nisso. Mas o que o projeto de lei agregaria ou traria de facilidades para que isso fosse implantado no Brasil? Não, primeiro, não há hipoteca reversa, né? E você, se você fizer um contrato desse, você pode ser questionado a posterior pelos herdeiros, etc. O Ministério Público pode achar que você está passando a perna nos idosos, né? Muitas pessoas dizem assim, mas isso vão tomar a casa dos idosos. É o contrário, porque hoje já muitos idosos são obrigados a sair das suas casas, certo? Para vender a casa, para pegar esse dinheiro. Então, o que é a hipoteca reversa? Ela, primeira coisa, ela garante que o idoso vai poder morar ali, certo? Enquanto ele estiver vivo. Ele tem todo o direito de fazer isso. Veja que na França tem 800 anos isso. Então, não é uma coisa nova. Só que aqui no Brasil não tem. Então, o que possibilitaria esta lei? Que os grandes players, fundos, você poderia ter fundos, né, de hipoteca reversa, pessoas que estão com capital de risco,
né? Você poderia ter um fundo imobiliário que fosse lastreado em hipoteca reversa. Então, a lei, Pautado em uma tábua atuarial, num cálculo claro, estatístico de sobrevivência. claro, exatamente isso. Então, o que que as pessoas precisariam fazer? As pessoas precisariam, primeiro, você ter lá toda uma regulamentação legal. Por exemplo, nos Estados Unidos, somente a partir de 65 anos que pode ser feito, né? Você pode ter, aqui a gente tem, né, o CIDoso, né, que é uma comissão. Então, você poderia colocar, ter até acompanhamento, por exemplo, de um promotor, né, ligado ao idoso, para você fazer esse contrato, você ter isso. Mas a gente precisa do marco legal, porque senão os grandes players não vão entrar, né? E é Sim. uma coisa que poderia, uma das coisas que eu sempre digo o seguinte, não é só para o idoso, para a economia como um todo, porque veja, quantos imóveis de pessoas que estão lá, eventualmente já com uma idade avançada, que estão parados. Isso tudo, se você transformasse isso em hipoteca reversa, você geraria mais renda para os idosos, você geraria uma qualidade de vida melhor para o idoso, eventualmente tirando aquela pressão para os filhos, né, Serbasi? Porque é uma realidade, assim, eu tenho estudado muito isso, quer dizer, você tem lá 5, 6 filhos, né? E de repente só um ou dois que vai ajudar o idoso, né? Sim. Tem aquele ditado árabe, né? Diz, uma mãe é capaz de sustentar 20 filhos, mas nem sempre 20 filhos sustentam a mesma mãe, né? Então, Exato. assim, você dá dignidade para os idosos, né? Essa é uma coisa muito importante, né? Então, assim, eu sempre chamo todo mundo, eu não quero ser pai da ideia, eu quero ver essa ideia ser implantada no Brasil algum dia, né? Como diz aqui a Vivi Brown, né, meu interesse é nacional, para todos os brasileiros. O problema, Vivi, é que tem uma parcela considerável dos políticos que sequer sabe o que é interesse nacional, né? Não só se fala em interesse individual, mas isso é debate para um outro momento. Jurandir, existem alternativas similares à hipoteca reversa, né? Pessoas de patrimônio, por exemplo, a um certo momento da sua vida, fazem uma doação a hospitais, por exemplo, em troca de um cuidado vitalício. Existem doações pós-mortem, né? Isso ainda é pouco comum no Brasil, porque nós não temos uma legislação que incentiva a doação, como é bem conhecida a americana, a gente conhece pelos filmes, né? Os cases de, uau, Bill Gates doou sua fortuna, né? Entre outras motivações, está a tributária. Mas, por exemplo, estive recentemente visitando aqui uma comunidade agrícola perto de São Paulo, Botucatu, a Estância Demétria, que nasceu de uma grande doação de terras em vida ainda, né? Ali tinha outros argumentos, argumentos filosóficos, enfim, mas se nós tivéssemos um argumento tributário de que uma pessoa que tem grandes posses tivesse algum tipo de alívio fiscal, né, no processo de herança, ao doar terras, nós teríamos mais comunidades pautadas no uso coletivo da terra, que a gente percebeu que é uma lição que funciona muito bem. Da mesma forma, se nós tivéssemos mais estímulo a esse tipo de reversão de algum patrimônio em renda, como já acontece nos planos de previdência, né, que a partir do momento que eu chego num valor acumulado, eu tenho um prazo contratado de 20 anos de previdência, eu posso sentar com o meu gerente no banco, com a minha seguradora, e reverter aquele patrimônio em renda mensal vitalícia. E para quem tem um pouquinho de habilidade com investimentos não vale muito a pena, posso sacar todo o valor ou posso sacar aos pouquinhos, se eu tiver um certo controle do patrimônio. Então já há um mecanismo de reversão de patrimônio em renda, assegurado por um órgão fiscalizador, pela SUSEP, enfim. O que falta talvez seja espelhar esse mecanismo em outras frentes. Estamos falando de imóvel, poderia ser de um negócio próprio, uma franquia, uma atividade empresarial, um plantio, né, que tem uma colheita recorrente. Estamos muito distante disso ainda? Eu acho o seguinte, se a gente for pensar, quando a gente pensa em aposentadoria, nós precisamos lutar em 3 frentes, né? Primeiro, lutar com as pessoas jovens para que elas aprendam que elas precisam se preparar, sim, para a aposentadoria. Então, qual é o melhor momento para a gente tratar de aposentadoria? Quando a gente é jovem, né? O Sim. brasileiro, via de regra, ele acha até os 40 anos que é muito cedo para ele começar a poupar, e aos 40 anos ele descobre que já é muito tarde. Ele acha que é muito tarde. Nem é muito cedo, nem muito tarde. Então, trabalhar bastante nisso. Segundo,
a gente deve correr muitos riscos quando é jovem e deve diminuindo os riscos à medida que o tempo passa, né? Isso é uma questão muito importante. Então, a ideia, por exemplo, do investidor tardio, do empresário tardio, ele é bastante problemático aqui no Brasil, né? Porque, novamente, aqui entramos nos nossos problemas. Aqui o nosso judiciário ainda não compreendeu a empresa de responsabilidade limitada, né? Se o sujeito quebra, ele quer arrancar tudo que o cara tem, né? Nos Estados Unidos, o cara diz, olha, eu vou pegar 20% do meu patrimônio e vou colocar em risco. Aqui, se a empresa quebra, vem o Ministério Público querer tirar 100% que o cara tinha, né? É uma pena isso. Então, eu não recomendo muito o empreendedor tardio, né, Servaz? Eu acho um erro. E um outro ponto é você, eventualmente, aliviar o teu patrimônio, se você está em determinado momento, você sair de grande parte do teu patrimônio e aí você comprar um plano de previdência privada, mas sempre com renda vitalícia, e se você tiver um cônjuge, um filho, enfim, reversível ao beneficiário, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu vejo muita gente cometendo erros. Eu já estou velho, eu só vou comprar uma renda por 15 anos, né? Eu acompanho um caso aqui de uma pessoa que fez isso e aí acabou, a renda acabou lá do plano de previdência. Então, saber fazer os planos de previdência, né? Bons planos de previdência para fazer isso. E também pensar como que eu vou viver, né? Quer dizer, o que vai ser, né? As pessoas, via de regra, não pensam. Quer dizer, uma possibilidade que eu adorei lá a tua matéria, né, vendo você fazer, é você decidir, de repente, ir morar no campo, né? Porque é muito mais barato, né, Servaz? Sim. Se você puder morar no campo, quer dizer, uma cuidadora em Florianópolis custa 3, 4 vezes mais do que na Bocaina, né? Então eu já estou me preparando para um dia ir para lá, né? E as coisas mudaram muito, né? A gente que está aí, eu e você, numa vida meio-meio, né? No campo, lá às vezes é muito mais simples, porque a gente tem as verduras, né? Tem Exato. as pessoas, a gente consegue ter uma vida mais próxima. Então eu acho que essa preocupação com a aposentadoria tem que começar muito cedo, né? Eu tenho uma orientação que eu passo para os meus alunos. Eu tenho meu curso online em inteligência financeira, já foram 10 turmas, a 11ª turma começa agora em março. Existe uma orientação que a gente passa para aquelas pessoas com mais idade que fazem as contas. Eu convido as pessoas a simularem, né? E alguns ficam meio que escandalizados com o seu próprio desleixo passado e desesperançosos. E ali tem uma orientação muito específica, que, mediante um planejamento bem amarrado, sabendo exatamente quanto você gasta, quanto que você pode enxugar, com uma mudança de vida temporária, né? E quando a gente fala temporária, isso inclui talvez sair da casa que mora, colocar essa casa para alugar algo mais barato, por exemplo, vamos passar uma temporada morando perto da praia, uma temporada morando no interior, de repente eu consigo pagar um aluguel de 1.000 e receber um aluguel de 2.000 da casa que nós temos. Então, se acelera uma formação de poupança, talvez em 5 anos, em 60 mil reais. Outra possibilidade é você vender a casa, que é o único patrimônio, às vezes, que a pessoa tem, adotar um estilo de vida flexível, um aluguel, talvez itinerante, morar um pouco perto de um filho, um pouco perto de outro filho, um pouco uma experiência perto da montanha, sempre pensando numa vida enxuta durante 4 ou 5 anos, e nesse processo aquele valor da venda da casa se multiplicar com consistência, fundos imobiliários, uma carteira diversificada de ações pagadoras de dividendos, sem especulação, sem criptoativos, e depois de 5, 6 anos atingida a meta de crescimento de 20, 30, 40% no patrimônio, talvez voltar a comprar uma casa, talvez comprar uma casa financiada dentro do rendimento que se tem, talvez simplesmente ganhar um fôlego dentro desse processo. Mas a gente recomenda que se faça isso dentro de um processo totalmente amarradinho, de orçamento controlado, cálculo do quanto se ganha, o quanto se perde, do quanto vai se acumular ao longo do tempo e qual que é a meta de saída. Esse procedimento eu só recomendo realmente para quem tem uma assessoria de investimentos, uma consultoria financeira, ou está passando por um treinamento como esse. Mas eu tenho uma esperança muito grande de que nós estamos no caminho certo e que logo, logo nós temos um projeto de lei desse sendo aprovado. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu resgato. Eu queria ver quem que falou. Entraram muitas perguntas aqui e eu acabei perdendo. Mas alguém perguntou, e como é que fica a expectativa dos herdeiros? Bom, obviamente que herdeiros que esperam herança já são herdeiros com certo desequilíbrio financeiro.
né, que a partir do momento que a gente equaciona com esse tipo de solução a vida financeira dos pais, os herdeiros deixam de contar com uma herança, mas eles passam a contar com o mesmo equacionamento para o seu futuro. Eu acredito que tem um ruído que acontece nessa transição para a solução, mas nós estamos falando de algo que traz um grande alívio para uma grande parcela da população que sabe que a aposentadoria a que tem direito mal paga alimentação e remédio. E uma pessoa que contribui para a sociedade durante 30, 40, 50 anos tem todo o direito de ter a dignidade de poder viajar, de curtir o seu lazer, de ter o transporte público gratuito. Enfim, você acha que... Pode falar, Júnior. Eu ia fazer a pergunta, mas faço o comentário. Não, é simples para o herdeiro. Se ele quer herdar o bem, ele que pague todas as despesas do idoso, né? E diz assim, não, olha aqui, o banco vai te pagar 4 mil por mês, eu te pago os 4 mil por mês, eu quero garantir. Mas poxa, o cara que está esperando lá o pai e a mãe morrer para ganhar a herança, sabe... Olha, tem filho que está matando o pai aí com antecedência, justamente aguardando algum tipo de alívio para sua vida financeira desequilibrada, Jurandir. É uma realidade, né? Infelizmente. A gente vive num país, Jurandir, eu vi a notícia, acho que ontem, já eram quase 3 mil os casos de fraudes em vacina. Esse lance de picar e não aplicar. Quase 3 mil casos de reclamações formais contra enfermeiros, postos de saúde, enfim. E estamos vacinando só os mais velhos, hein? Isso é um escândalo no nosso país. Então, eu acho que, sim, há toda uma questão relacionada ao humor dos filhos, há uma dificuldade. Eu não creio que esse seja um empecilho para a votação, muito pelo contrário, eu acho que muitas vezes o que falta é o debate, é isso que nós estamos fazendo. Mas eu acho que é importante que as pessoas tenham claro que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para parar, reorganizar, fazer planos, consultar um advogado, consultar opções, até mesmo porque, num planejamento bem organizado, pode ser que uma propriedade vendida e revertida em plano de previdência, que em pouco tempo pode ser revertida em renda vitalícia, muitas vezes quando... A gente sabe que renda vitalícia não é nada generoso. Alguém perguntou aqui, mas quanto que rende, né? É o valor de um aluguel? Não, certamente menos do que um aluguel. Nós estamos falando de algo que é vitalício, né? Então, esse aspecto vitalício tira um percentual do ganho que o aposentado teria. Mas nós estamos falando também de uma condição que traz um conforto, traz um benefício que parecia inalcançável por alguém que chega a uma altura da vida e constata que, puxa, falhei. Vamos ressaltar que a dignidade que muitos idosos precisam, muitas vezes um lar de idosos, né, um asilo não proporciona, mas esse modelo que eu citei que existe no exterior, ele vem crescendo no Brasil. Muitas pessoas ainda não ouviram falar, mas eu sou muito interessado no assunto, eu sempre pesquiso sobre longevidade, eu sei que já existem vários residenciais, vários hotéis específicos, condomínios específicos para idosos, que proporcionam um nível de vida, dignidade, cuidado, atenção bastante interessante, obviamente em troca de um preço maior. Então, o cuidado que as pessoas têm muitas vezes com o seu imóvel, a pouca poupança que foi feita que inviabiliza esse imóvel, que combinando os dois patrimônios, nós temos uma solução bem interessante. Você sugere algum caminho que nós possamos percorrer para que esse tipo de solução se torne prática no Brasil num prazo não tão longo, Jurandir? Eu acho assim, primeiro a gente precisa pensar muito na dignidade do idoso. Eu acho que é justamente o que você falou, né? Sabe, às vezes infantilização do idoso, ou muitas vezes o idoso que tem uma renda e acabam os filhos retirando dinheiro desse idoso, né? Lá em Montreal, por exemplo, eu morava no La Cité, ali na Avenida do Parque. Eram 1.450 apartamentos minúsculos, muito pequenos. E quem morava lá? Grande parte eram idosos, porque eram apartamentos pequenos e como eles eram 5 prédios que tinha uma galeria embaixo, então o idoso não precisava sair naquele frio lá de 30 graus e tal, né? Então ali, em Bruxelas tinham muitos apartamentos que tem empregado, certo? Que tem um restaurante bom lá embaixo, que tem pessoas especializadas em levar o cara para um restaurante, etc., né? Então lá eles ainda têm
o que não é um depósito de idosos, né? Que eventualmente a gente olha alguns lares de idosos aqui que são muito tristes, né? Então, veja, o que você falou, quer dizer, o cara de repente ir para o campo, né? Você ter pessoas ali que estão cuidando do campo, cuidando, né, da sua horta, dar uma vida digna para esses idosos, que é uma possibilidade. Ou quem tem renda, né? No Brasil a gente ainda tem os cuidadores, etc. Mas é uma situação muito difícil, né? Eu costumo dizer, né, que como aquele grande filósofo grego, né, o Zé Cabaleiro diz, né, na vida nada vem de graça, nem o pão nem a cachaça, né? É claro que foi uma brincadeira, né? Mas assim, essa geração que está aqui é uma geração que nunca teve uma geração tão folgada na história da humanidade, né? Exato. Só que, infelizmente, essa geração vai pagar um preço, né? Que são muitos pais, e o cara pensa no pai, na mãe, mas tem o sogro, tem a sogra, né? De repente tem a avó, tem a... Então, a gente precisa realmente começar a olhar para o idoso, porque nós demoramos quase 50 anos para ver o número de idosos, de pessoas com mais de 60 anos subir de 5 para 10, e agora em 8 anos nós já subimos para 13, e logo ali em 2050, certo? 2050, nós já seremos um terço da população com pessoas com mais de 60 anos. Então, essa mudança etária, ela é dramática no Brasil, né? Quando eu estou trabalhando, eu sou um cara paciente para as coisas, né? Já são 10 anos de trabalho na busca dessa hipoteca reversa. Quem sabe mais 10, ou quem sabe mais 5, né, Gustavo? Eu acho que pessoas como você, olhando para isso, né, com todo o teu poder, e convidamos todos os outros grandes influenciadores para a gente mostrar para as pessoas que isso é interessante, que a gente pode dar dignidade para as pessoas idosas, né, sem onerar excessivamente o Estado, né? Pode contar comigo nessa batalha, estou à disposição. Alguns comentários que surgiram aqui, por exemplo, mas aí começariam a pagar preços irrisórios para os idosos. Justamente quando se fala de um projeto de lei, gente, está se falando de regras a serem seguidas. Normalmente se institui algum tipo de fiscalização, algum tipo de regulação do mercado para que haja devida avaliação, para que isso seja referendado. Eu citei várias vezes os Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos é um bom exemplo de precificação adequada de imóveis, né? Se você vai para um lugar turístico, existe um hotel que custa $50, existe um hotel que custa 55, pode ter a mais absoluta certeza que você vai ter algum conforto a mais nesse de 55. Não estão te passando a perna, talvez o travesseiro seja mais fofinho, mas há um porquê de se cobrar aquele preço. Então, há um desequilíbrio num país que está em amadurecimento, como o Brasil. Talvez esse seja um dos argumentos para a coisa se arrastar um pouco mais, mas tudo é questão de ter um órgão regulador. Planos de previdência funcionam muito bem no Brasil, porque nós temos a SUSEP, que é um órgão regulador extremamente robusto. Vamos lembrar que planos de previdência quebraram nos anos 80, as pessoas se traumatizaram com relação a juntar dinheiro para aposentadoria e precisou nascer um órgão regulador dando solidez, dando robustez, dando proteção aos planos, como acontece hoje, para que a gente possa confiar nesse tipo de instrumento. Tá? Então, o plano de previdência é um dos bons exemplos que nós temos de melhorias que surgiram para a aposentadoria nos anos recentes. Eles sempre existiram, mas com a regulação que nós temos hoje, com benefícios fiscais, é algo bastante recente. Jurandir, alguma consideração a mais sobre esse assunto, hipoteca reversa, que você gostaria de acrescentar? Muita gente diz assim, mas eles vão pagar pouco para os idosos. Existe o mercado, né? Primeiro tem isso, tem a questão de regulação. Veja que a dona Jane Calmon foi um escândalo porque ela já era muito velha, ela já tinha 93 anos, disseram que o advogado logrou. Só que ela sobreviveu ao advogado e a esposa do advogado teve que continuar fazendo isso. Quer dizer, é um instrumento que já tem 8 séculos lá, né? Nos Estados Unidos funciona. Por que a gente tem esse complexo de vira-lata que aqui nada vai dar certo, né? E qual a alternativa? Deixar os idosos aí nessa situação. Então, eu acho que é uma luta e eu quero ainda ver um dia isso acontecer. Quem sabe eu faço uma hipoteca reversa da minha casa aqui, não da Bocaina, mas dessa aqui de Florianópolis, né? Eu espero fazer também, e olha, Jurandir, tem que destacar, tem mais amigos, pessoas queridas participando aqui, Maurício Ianês, meu compadre, está morando nos Estados Unidos agora, a primeira pessoa com quem eu discuti
planejamento financeiro, discutir futuro. Fomos sócios durante um tempo, está aqui participando, tem a família, a Gigi Monteiro está aqui também. E, pô, gente, eu sei que esse é um assunto que daria várias lives, esse debate já posso considerar aqui uma das lives antológicas que a gente teve aqui também. Jurandir, eu quero agradecer a sua participação, quero convidar as pessoas que, por acaso, não conheçam o perfil do Jurandir, que sigam. Como eu falei, é uma das minhas referências, um grande produtor de conteúdo sério, um incansável pesquisador do comportamento humano quando relacionado às finanças e também aspectos não só financeiros, e um cara de um extremo bom gosto em termos de estilo de vida, de planejamento dos seus investimentos. Você dá uma aula simplesmente mostrando as coisas que você gosta da sua vida, Jurandir. Então, é sempre um prazer conversar com você. Eu tinha esperança de que a gente logo estaria nos palcos de novo, um eventual resgate da Expo Money. Não temos nada nesse sentido aí sendo conversado, né, Jurandir? Você é sempre um cara muito bem informado. Pois é, eu tinha um sonho de voltar para isso, né? Eu tenho uma saudade, né? Eu estou dando aula agora virtual, tal. Tem muitas coisas boas, mas eu ainda gosto desse carinho, desse calor do público, né? Quem sabe, né? Nosso grande amigo Robert, mas eu acho que o Robert não vai mais. Mas quem sabe alguém vá colocar a Expo Money, né? Porque é incrível, né, Serbasi? Muita gente às vezes esquece de todos aquelas pessoas que começaram lá atrás, né? Existe uma coisa, algumas pessoas parecem que é tábua rasa, né? Então o cara diz, vou falar de vou falar de finanças femininas. Pô, a Sandra Blanco, há quanto tempo está aí, né? Quanto Nossa tempo? querida Não. amiga Márcia Tolotti, né? Falando de tudo isso, né? Então, muitas pessoas, né? A Expo Money foi realmente assim o celeiro, foi o início de tudo isso, né? E a gente tinha uma congregação realmente de amigos, tanto que até hoje temos lá nosso grupo, né, sempre falando as besteiras comuns, né? Besteiras Então, comuns e muitas boas ideias também. Mas, enfim, você citou o Louis Frankenberg, que merece todo o reconhecimento como pai das finanças pessoais do Brasil, que todo mundo se inspirou nele, eu aprendi muito com ele, dali que eu comecei a escrever meus livros também, né? Mas, o, enfim. o Frankenberg, né, foi o primeiro planejador financeiro do Brasil, o primeiro livro, né, Seu Futuro Financeiro, né? Depois veio o teu, né? E aí, então, são realmente pioneiros nesse mundo, né? Eu acho que você teve um negócio fantástico, né? Que foi essa tua ida para a rede social, né? E você hoje é um cara que influencia milhões de pessoas, né, Servaz? Eu acho que é uma profunda admiração pelo que você faz. E assim, ó, tudo que eu vejo que você faz é coisa de altíssima qualidade. Não tem nada que eu diga assim, pô, isso aí não, né? Você é um cara que eu falo lá para os meus alunos, né? Sigam esse cara porque eu acho que você tem, né, mostrando um estilo de vida mais simples, um estilo de vida de família, né, que são coisas importantes. A Então, preocupação em educar, Jurandir. Eu sempre, na época do retroprojetor, quando eu riscava no acetato ali meus slides, escrever torto, escrever pouco legível era uma coisa que me envergonhava. Eu acho que a gente, quando quer educar, tem que ter um respeito por quem está ali do outro lado, não fazer as coisas de qualquer jeito. E, enfim, acho que você tem essas manias também em sala de aula. Tudo é questão da gente encontrar o espaço e saber fazer aproveitar. Olha, foram dados vários exemplos aqui, foi mencionado o co-housing, né, das pessoas viverem juntas. O idoso tem sim a preocupação de, puxa, vai que um dia eu vou estar sozinho, vou morrer, ninguém vai me encontrar. Então aquela faxina diária é importante na cabeça do idoso. Então o co-housing, dividir moradia, né? Meus avós viveram assim, os irmãos do meu avô tinham casinhas lado a lado, mas o fundo das casas era um fundo comum, ou seja, todos batiam na porta um do outro de manhã, café da manhã junto. Então, existem muitas soluções. Eu acho que nós vamos resgatar soluções. Você mencionou o resgate, as pessoas voltando para o campo. Eu acho que muitas soluções antigas, não só a hipoteca reversa, mas, por exemplo, o co-housing, amigos viverem juntos, construir uma vila, é algo que tende a ser resgatado nesse ainda iniciar o processo de desurbanização, né, que a gente percebe que exagerou um pouquinho o processo e abandonou a oportunidade de viver melhor. E o medo que as pessoas têm de estar muito longe de um centro médico, de um centro urbano, eu acho que vai diminuindo à medida que a economia se desenvolve, o Brasil também desenvolve seus postos de saúde, seus serviços para idosos, torna um pouco mais igualitário todo tipo de serviço de dignidade que os idosos merecem. Então,
O Brasil ainda está um pouco longe dessa realidade, mas está no caminho certo, acredito eu. Nós somos eternos otimistas, né, Jurandir? E acho que do que depende esse Brasil melhorar? Depende de nós, depende da vontade de mais pessoas se mobilizarem. Jurandir, prazer imenso ter mais esse papo com você, hoje não no WhatsApp, mas aqui diante de todos. Peço desculpa a todos que eu deixei aqui o debate aberto para ver algumas perguntas, mas quando ficar salva a live, essa deselegância de ter o Jurandir aqui, a beleza do Jurandir oculta, vai ficar um pouco melhor ali, sem os comentários. E quero lembrar a todos que no dia 1º de março começa o plano definitivo, é aquele módulo gratuito que eu ofereço àqueles que têm interesse em entender o que está desequilibrado na sua vida financeira. É um curso completo em si, é um diagnóstico completo. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, na sequência vê o curso Inteligência Financeira, mas mais de 1.200.000 pessoas já passaram pelo antigo Masterclass Inteligência Financeira, que agora está totalmente redesenhado, com mais ferramentas, está mais aprofundado. Vocês vão adorar participar do plano definitivo, que vai ser o plano que vocês vão levar para a vida toda também, como é a amizade que a gente leva. Jurandir, vou desligar aqui nos bastidores, a gente marca uma data aí. Quero fazer a colheita do que você falou dos cogumelos aí. Cogumelos Portini, né, que nós temos aqui na Serra Catarinense. Vou te esperar aqui, tá? Com toda a Maravilha. família. Aí a gente põe a Adriana, a Serina junto com a gente em volta do fogo ali para preparar uns pratos interessantes para os Portini aí. Tá bom? Tá bom. Abraço. Boa noite, Jurandir. Boa noite a todos. Obrigado por participarem aí. Bom descanso, gente. E sucesso nas suas escolhas, porque o futuro só depende da gente. Grande abraço. Já há um mecanismo de reversão de patrimônio em renda, assegurado por um órgão fiscalizador. O que falta talvez seja espelhar esse mecanismo em outras frentes. Estamos muito distante disso ainda? Pessoas de patrimônio, por exemplo, a um certo momento da sua vida, faz uma doação a hospitais, por exemplo, em troca de um cuidado vitalício. Existem doações pós-mortem, né? Isso ainda é pouco comum no Brasil, porque nós não temos uma legislação que incentiva a doação, como é bem conhecida a americana, a gente conhece pelos filmes, né? Os cases de, uau, Bill Gates doou sua fortuna, né? Entre outras motivações, está a tributária. Mas, por exemplo, estive recentemente visitando aqui uma comunidade agrícola perto de São Paulo, Botucatu, a Estância Demétria, que nasceu de uma grande doação de terras em vida ainda, né? Ali tinha outros argumentos, argumentos filosóficos, enfim, mas se nós tivéssemos um argumento tributário de que uma pessoa que tem grandes posses tivesse algum tipo de alívio fiscal, né, no processo de herança, ao doar terras, nós teríamos mais comunidades pautadas no uso coletivo da terra, que a gente percebeu que é uma lição que funciona muito bem. Da mesma forma, se nós tivéssemos mais estímulo a esse tipo de reversão de algum patrimônio em renda, como já acontece nos planos de previdência, né, que a partir do momento que eu chego num valor acumulado, eu tenho um prazo contratado de 20 anos de previdência, eu posso sentar com o meu gerente no banco, com a minha seguradora, e reverter aquele patrimônio em renda mensal vitalícia. E para quem tem um pouquinho de habilidade com investimentos, não vale muito a pena. Posso sacar todo o valor ou posso sacar aos pouquinhos, se eu tiver um certo controle do patrimônio. Então já há um mecanismo de reversão de patrimônio em renda, assegurado por um órgão fiscalizador, pela SUSEP, enfim. O que falta talvez seja espelhar esse mecanismo em outras frentes. Estamos falando de imóvel, poderia ser de um negócio próprio, uma franquia, uma atividade empresarial, um plantio, né, que tem uma colheita recorrente. Estamos muito distante disso ainda? Eu acho o seguinte, se a gente for pensar, quando a gente pensa em aposentadoria, nós precisamos lutar em 3 frentes, né? Primeiro, lutar com as pessoas jovens para que elas aprendam que elas precisam se preparar, sim, para a aposentadoria. Então, qual é o melhor momento para a gente tratar de aposentadoria? Quando a gente é jovem, né? O brasileiro, via de regra, ele acha até os 40 anos que é muito cedo para ele começar a poupar, e aos 40 anos ele descobre que já é muito tarde. Ele acha que é muito tarde. Nem é muito cedo, nem muito tarde. Então, trabalhar bastante nisso. Segundo,
a gente deve correr muitos riscos quando é jovem e deve ir diminuindo os riscos à medida que o tempo passa, né? Isso é uma questão muito importante. Então, a ideia, por exemplo, do investidor tardio, do empresário tardio, ele é bastante problemático aqui no Brasil, né? Porque, novamente, aqui entramos nos nossos problemas. Aqui o nosso judiciário ainda não compreendeu a empresa de responsabilidade limitada, né? Se o sujeito quebra, ele quer arrancar tudo que o cara tem, né? Nos Estados Unidos, o cara diz, olha, eu vou pegar 20% do meu patrimônio e vou colocar em risco. Aqui, se a empresa quebra, vem o Ministério Público querer tirar 100% que o cara tinha, né? É uma pena isso. Então, eu não recomendo muito o empreendedor tardio, né, Servazio? Eu acho um erro. E um outro ponto é você, eventualmente, aliviar o teu patrimônio, se você está em determinado momento, você sair de grande parte do teu patrimônio e aí você comprar um plano de previdência privada, mas sempre com renda vitalícia, e se você tiver um cônjuge, um filho, enfim, reversível ao beneficiário, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu vejo muita gente cometendo erros. Eu já estou velho, eu só vou comprar uma renda por 15 anos, né? Eu acompanho um caso aqui de uma pessoa que fez isso e aí acabou, a renda acabou lá do plano de previdência. Então, saber fazer os planos de previdência, né? Bons planos de previdência para fazer isso. E também pensar como que eu vou viver, né? Quer dizer, o que vai ser, né? As pessoas, via de regra, não pensam. Quer dizer, uma possibilidade que eu adorei lá a tua matéria, né, vendo você fazer, é você decidir, de repente, morar no campo, né? Porque é muito mais barato, né, Servazio? Sim, sim. Se você puder morar no campo, quer dizer, uma cuidadora em Florianópolis custa 3, 4 vezes mais do que na Bocaina, né? Então eu já estou me preparando para um dia ir para lá, né? E as coisas mudaram muito, né? A gente que está aí, eu e você, numa vida meio, né? No campo, lá às vezes é muito mais simples, porque a gente tem as verduras, né? Exato. Tem as pessoas, a gente consegue ter uma vida mais próxima. Então eu acho que essa preocupação com a aposentadoria tem que começar muito cedo. Eu tenho uma orientação que eu passo para os meus alunos, eu tenho meu curso online em inteligência financeira. Existe uma orientação que a gente passa para aquelas pessoas com mais idade que fazem as contas. Eu convido as pessoas a simularem, né? E alguns ficam meio que escandalizados com o seu próprio desleixo passado e desesperançosos. E ali tem uma orientação muito específica, que mediante um planejamento bem amarrado, sabendo exatamente quanto você gasta, quanto que você pode enxugar, com uma mudança de vida temporária, né? E quando a gente fala temporária, isso inclui talvez sair da casa que mora, colocar essa casa para alugar algo mais barato, por exemplo, vamos passar uma temporada morando perto da praia, uma temporada morando no interior, de repente eu consigo pagar um aluguel de 1.000 e receber um aluguel de 2.000 da casa que nós temos. Então, se acelera uma formação de poupança, talvez em 5 anos, em 60 mil reais. Outra possibilidade é você vender a casa, que é o único patrimônio, às vezes, que a pessoa tem, adotar um estilo de vida flexível, um aluguel, talvez itinerante, morar um pouco perto de um filho, um pouco perto de outro filho, um pouco uma experiência perto da montanha, sempre pensando numa vida enxuta durante 4 ou 5 anos, e nesse processo aquele valor da venda da casa se multiplicar com consistência, fundos imobiliários, uma carteira diversificada de ações pagadoras de dividendos, sem especulação, sem criptoativos, e depois de 5 ou 6 anos atingida a meta de crescimento de 20%, 30%, 40% no patrimônio, talvez voltar a comprar uma casa, talvez comprar uma casa financiada dentro do rendimento que se tem, talvez simplesmente ganhar um fôlego dentro desse processo. Mas a gente recomenda que se faça isso dentro de um processo totalmente amarradinho, de orçamento controlado, cálculo do quanto se ganha, o quanto se perde, do quanto vai se acumular ao longo do tempo e qual que é a meta de saída. Esse procedimento eu só recomendo realmente para quem tem uma assessoria de investimentos, uma consultoria financeira ou está passando por um treinamento como esse.